Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar prosseguimento a mais uma aula referente à disciplina de hidráulica do curso de Engenharia Hídrica. Então, meu nome é José Roberto Lopes da Silva e hoje a gente vai tratar de um tema que é extremamente importante, né? Que fala sobre escoamento em condutos livres. Então, dentro de um conceito, né, do que seria, né, esse escoamento, a gente na hidráulica a gente tem escoamentos que são realizados em condutos, tubulações, né, fechadas, vamos dizer assim, na qual a gente tem uma pressão atuante, seja a pressão exercida por um sistema de bombeamento, ou seja, uma pressão exercida por conta da diferença de cota. Nessa condução livre, a gente está isento dessa pressão, né, por conta de um sistema de bombeamento ou uma pressão referente à diferença de cota. Esses escoamentos geralmente ocorrem, né, em canais naturais, rios, riachos, ou em condutos, como a gente está dizendo aí, condutos livres, né, que seriam os canais, que seriam esses condutos artificiais. Nesse movimento do fluido, né, em um canal, como já foi comentado em aula anterior, ele se dá por uma declividade média, né, ou uma declividade de fundo, para que a água se movimente com a ação da força gravitacional. Então, a única pressão que reina sobre esse fluido é a pressão atmosférica. E esses condutos, tanto artificiais, né, quanto naturais, eles são abertos, né, tem essa característica de ser aberto e geralmente não estão preenchidos totalmente, sempre tem uma borda livre, né, ou que a gente chama de coeficiente de segurança, para evitar o transbordamento, né. Extremamente importante para projetos de irrigação, de abastecimento de água, né, e longos percursos. Então temos exemplos de condutos livres nos perímetros irrigados ou na própria transposição do Rio São Francisco, que é uma das obras, né, uma das maiores obras, a principal obra de infraestrutura hídrica, né, de condução livre no Nordeste brasileiro. Então é um exemplo prático, efetivo, de que há alguns projetos, né, relacionados a abastecimento público ou irrigação ou drenagem. A gente também tem as macro drenagens, tanto urbanas quanto em áreas de produção agrícola, a necessidade do rebaixamento ou da condução dessa água, que é feito por esses canais que podem ser revestidos ou não, ou naturais também, vamos dizer assim, essas drenagens naturais. E as artificiais elas podem ser revestidas por uma infinidade de materiais que estejam mais disponíveis e que tenham melhor custo-benefício, né? Então a gente tem como objetivo, né, desse tema é justamente estudar essas características fundamentais do escoamento livre, essa distribuição de velocidade, de pressão atuante no escoamento. A gente tem os canais naturais, que são os rios e riachos, os canais artificiais, que podem ser retangular, né, quadrado, né, ou simplesmente apresentar que são dimensões, que são formas geométricas mais utilizadas em canais, ele de forma trapezoidal. As próprias tubulações de esgotamento, de esgoto, né, ou drenagem pluvial, elas são consideradas canais de escoamento livre, uma vez que não existe uma pressão, né? Então você tem ali uma água ou um fluido passando dentro da tubulação, geralmente é dimensionado para não trabalhar com sua seção máxima ou
ou 100%, né, do seu diâmetro, e aí ele não tem, a única pressão atuante é a pressão atmosférica. Então essa é a principal característica, né? Eu não vou imaginar que, né, ou poderia pensar que uma tubulação de uma rede de drenagem pluvial ou de esgotamento sanitário, ela não se enquadraria como um escoamento livre, né? Ou então, dentro dessa concepção, o que é que eu tenho que imaginar? Existe a pressão do sistema de bombeamento ou um sistema de pressão por diferença de cota? Não, né? Então, minha seção também não é plenamente cheia. Isso são características desses escoamentos livres, né? Outra, então, só para reforçar a questão das características, que já estava falando. Então, que características são essas? Canais naturais, né? A superfície livre pode variar, tanto no espaço quanto no tempo, né? E aí a gente tem o que a gente chama de parâmetros hidráulicos, que são as características, né, do canal. A profundidade, a largura, a declividade de fundo, que pode variar ao longo do tempo, né? Ou ao longo do percurso. Então apresenta aí outra característica dos canais naturais, né? Grande variabilidade na forma e na rugosidade das paredes. Isso quer dizer o quê? Em um riacho, por exemplo, que é um canal natural, eu vou ter essa variação de forma, né? A hora eu vou estar mais largo, mais estreito, mais profundo, mais raso, né? A rugosidade ela tem a ver com o tipo de material presente. Eu posso ter um canal natural com presença de vegetação ou com diferentes tipos de solo. E isso tem um impacto direto no retardo ou na aceleração, né, desse escoamento superficial, como a gente já comentou, o, o fator de atrito. Né? Então, se eu tenho uma rocha, por exemplo, né, ela é um pouco mais lisa, menos áspera, então isso acaba promovendo um aumento de velocidade naquele trecho. Né? Então, tiver um trecho do rio com presença de vegetação, né? que você tem obstáculos, você tem uma relação com a questão de obstáculos, que é a água ou resistência, né? Então vamos imaginar que essa rugosidade, na verdade, ela é uma resistência que faz com que a água perca energia ou perca a velocidade ao longo do seu curso. Nos canais artificiais, geralmente ele é prismático, né? Então a seção de conduto é um pouco mais constante ao longo de toda a sua extensão. Então o formato ele se mantém, é o caso novamente do exemplo da transposição, ele é um canal trapezoidal do início até o final, né? Com dimensões padrões. Então você tem um projeto, né, que dimensionou uma vazão, né, específica ou uma vazão máxima aí para o projeto e que o canal tem que atender, né? Tem que ter as dimensões para atender essa demanda, a demanda dessa vazão. E aí a gente tem, né, nesses canais geralmente uma retificação para reduzir as perdas, né, por meio de energia, por meio de curva. E o escoamento geralmente, como a gente comentou, ele é mais uniforme, né? Ele é permanente. Então a gente viu que o escoamento ele pode ser variado, pode ser, né, deve ser mais turbulento, né? Então as características hidráulicas também são constantes ao longo do espaço e do tempo, que é a questão lá do raio hidráulico, da área, da profundidade do canal. Então a gente consegue dimensionar esses canais com um objetivo único de quê? De conduzir água, né? Então a função desses canais, né, ou dessa condução livre de água, como o próprio tema já diz, é que eu quero atender uma demanda, né? E aí eu tenho que definir no meu projeto.
Como é que eu posso atender essa demanda? Qual seria a forma mais eficiente? Seria levando uma tubulação, né, fechada, um conduto fechado, tendo um sistema de bombeamento, ou tendo uma diferença de cota que me permita essa pressão necessária para o movimento da água, ou eu vou levar essa água em uma condução livre, né, em um canal. Lógico, tudo isso tem uma relação direta com o quê? Com a demanda, né? Com a vazão demandante ou, propriamente dita, com o custo efetivo e a distância a ser percorrida, né? Então, se a gente pega como exemplo a transposição do Rio São Francisco e percebe o volume ou a vazão calculada que será conduzida pelo canal, se a gente fosse colocar isso em um conduto fechado, consequentemente a gente teria aí uma tubulação com um diâmetro muito elevado, na qual poderia encarecer ainda mais o projeto, né? E às vezes acaba inviabilizando. Então tem essas questões econômicas que também tem que ser levado em consideração. Quando a gente fala na questão dos parâmetros geométricos, né, dessas seções, ou e também os parâmetros hidráulicos, a gente utiliza aí os cálculos hidráulicos, né, que justamente vão ser baseados aí nas definições de características da seção geométrica, por onde esse fluido vai passar. Então, na seção natural, a gente tem toda essa geometria desuniforme, então a gente não consegue ter tanto controle, né, sobre o volume que vai passar ou sobre a vazão, né? Então isso pode é variado, né, de acordo com a área, né, propriamente com o perímetro molhado, e a gente vai ver o que é isso com a lâmina, né, que passa na seção. Então basicamente a gente tem o que a gente chama de seção ou área molhada, que é a seção transversal, né, perpendicular à direção do escoamento. Então a gente tem ali o perímetro molhado, né, que é o comprimento da linha que contorna justamente essa área de contato com a água, a largura superficial, né, do líquido ou da lâmina ali que está passando, ou que esteja em contato com a atmosfera. Então a gente tem essa largura superficial. A profundidade, que seria a distância entre o ponto na seção do canal e a linha, né, sobre a superfície livre. Então, a altura que a lâmina, ou que a gente chama de lâmina de água, está passando naquele local, naquela seção. O raio hidráulico, que vai ser uma relação, né, ou a razão, como pode-se dizer, entre a área molhada e o perímetro molhado, né? E a profundidade hidráulica, que seria a razão entre a área molhada e a largura superficial aí do canal. Aqui a gente tem um exemplo, né, de geometrias geralmente observadas, que é os tipos de canais projetados no que a gente vê no nosso dia a dia, né, no cotidiano, né? Então a gente percebe que a gente tem canais de grande porte e também temos canais de pequeno porte, ou mini ou micro canais que estão aí auxiliando, né, essa condução de água no nosso cotidiano, né? Se a gente observar na rua, né, nos locais onde a gente passa, a gente vê que faz parte da paisagem, né? O canal ou a condução livre faz parte da paisagem e é essencial para a gestão de recursos hídricos, né, para a engenharia propriamente dita, ou evitar problemas relacionados a enchentes, né, alagamentos em rodovias. Não só está ligado a uma questão de abastecimento e de projetos hidroagrícolas, né? Mas os canais eles são extremamente importantes dentro de um contexto social, dentro de um contexto urbano, né? E o engenheiro hídrico ele pode, né,
de certa forma, contribuir, né, dentro desses projetos, né, com o dimensionamento propriamente dito, ou esses estudos hidrológicos, o uso de tecnologias que auxiliem nesse processo, nessa condução de água, né, que possa avaliar a eficiência desses sistemas dentro de um contexto. Então a gente tem situações onde o má dimensionamento ele acaba promovendo aí uma série de situações que colocam em risco muitas vezes a vida, né, da pessoa, se não for uma obra bem executada, ou então você acaba gastando um recurso e a obra ela não se torna efetiva, propriamente dito. Então a gente tem essa, esses canais ou microcanais que em formato triangular, né? Geralmente em sarjetas de avenida, de rodovias, de estradas, né? Ele pode ser, então ele tem a função do escoamento, né? Livre do asfalto na qual cai e é conduzido para uma galeria, uma boca de lobo ou uma drenagem natural posteriormente, para que evite o alagamento, né, dessas faixas de rodovias, né? Um fato claro é que se não tiver esse escoamento, ele não for adequado e tiver um empoçamento, isso pode causar um acidente, né? Então, se o condutor vem e ele pega uma área alagada por uma falha de drenagem, né? Isso pode ser fatal. Então a gente tem aí exemplo que é importante, né? Esse dimensionamento ou essa gestão. E aí a gente vê que para cada situação eu tenho uma forma geométrica diferente, né? Então eu posso ter o canal trapezoidal, aqui temos um exemplo da foto, né? Que pode ser de pequeno porte, de grande porte, vai depender da vazão a ser conduzida. Temos os canais tipo triangular, né, que geralmente a gente vê em sarjetas aí de drenagem urbana. Podemos ter aí um canal um pouco mais retangular ou quadrado, né? Um exemplo aqui de um canal que provavelmente era natural e muitas vezes a gente também transforma, né, a natureza. Um exemplo disso é o, o rio, né, em São Paulo. Então a gente tem, em alguns momentos é necessário fazer essa retificação, que é o exemplo do rio Tietê, né, em São Paulo, uma vez que a cidade cresceu nas margens e aí você tinha problemas associados à poluição hídrica, a, e ainda tem, né, é atual, ou problemas relacionados a enchentes, que também ocorrem. E aí essa retificação ou dragagem, que é o aprofundamento, a limpeza da calha do rio, né, a calha é o fundo dele, você potencializa, né, a vazão, o aumento de vazão, ou tenta regularizar ao longo do tempo essa vazão para evitar alguns problemas, né, ambientais associados a essa questão. Temos também exemplos, vários exemplos ao longo do Brasil, né? Um exemplo aqui que é bem evidente, tem várias reportagens, né, a respeito, que é o canal do Fragoso, né, que fica entre Paulista e Olinda. Então a gente tem um canal que era um curso natural, mas que projetos de infraestrutura hídrica acabaram retificando, né, esse canal para ter uma regularização, evitar problemas de enchentes. Então, assim, a engenharia hidráulica, em consenso com a engenharia hídrica, né, ela tem essa finalidade também, já que as cidades se colocaram ali num local inadequado, o crescimento urbano desordenado, e aí depois os problemas aparecem e a engenharia, né, ela propõe a solução, tem que propor soluções, né? A gente não, às vezes não consegue desapropriar, tirar as pessoas daquele local, por mais que elas sofram durante alguns períodos de chuvosos, que são
os momentos que você tem uma maior vazão, né, nesse leito, não é simples, né? A gente acaba tratando com pessoas um pouco com a questão social, com a questão cultural, e aí se torna um entrave, né? Então temos assim também pequenos canais em formato circular ou semicircular, e são as principais formas geométricas, né? Então, dentro desse contexto, a gente tem como calcular aqueles parâmetros, né? Ou com base nos elementos geométricos. Então, a gente tem uma área, temos o perímetro molhado, o raio hidráulico, que é a relação entre a área e o perímetro, e a largura do topo, né? Que é a largura referente à lâmina, e o H, que seria a lâmina, né? Propriamente dito. Então, as formas das seções, retangular ou quadrada, a gente encontra a área multiplicando a base vezes a altura, né? O perímetro seria a base mais 2 vezes a altura, já que a gente está falando de perímetro molhado. O raio hidráulico é a relação e o B é justamente a largura, né, da seção. No caso, uma seção trapezoidal, a gente tem tanto o B da base menor quanto o B da base maior. Mas aí a gente está tratando da largura de topo, né? Então, na largura de topo, no caso ali, a gente tem o Bzinho, que seria a base menor, mais 2 vezes M. M, pela figura geométrica ali, a gente está vendo que quando eu regularizo a figura, né, como se fosse um quadrado, sobra mais a soma de dois triângulos, eu tenho uma relação de declividade, né, que é ali de 1 para M. Então seria 2 vezes M vezes o H, né? Então eu teria aí essa relação para achar a largura de topo. Temos a seção triangular, seção circular, né, fechada, como exemplo dos bueiros de galerias pluviais ou de esgotamento sanitário. E temos as galerias aí, ou os bueiros, né, ou as seções semicircular, que também são utilizados em alguns momentos para escoamento ou drenagem urbana. Enfim, essas são as principais elementos geométricos, e aí a gente para a primeira parte da aula aqui e vamos dar prosseguimento na parte 2, aprofundar um pouquinho mais falar um pouquinho sobre os canais propriamente